Toda vez que alguém chega no meu consultório, eu faço uma pergunta. Você tem problema para urinar? Muitas vezes a resposta vem assim, não, doutor, eu urino até bastante. E é aí que eu começo a ver que na verdade existe o problema e muita gente não sabe que isso é um problema. Existe incontinência urinária. E a incontinência urinária pode ser basicamente de dois tipos. A incontinência urinária pode ser aquela em que a pessoa não consegue urinar quando dá vontade e tem que sair correndo para o sanitário, senão a urina escapa. Ou pode ser aquela que a urina sai quando a pessoa faz esforço, quando tosse, espirra, pega um peso. Todas as vezes a incontinência urinária é um problema, ela não é normal, mesmo que seja num paciente mais idoso. É óbvio que quanto mais velho é o paciente, tanto homem como mulher, maior é a frequência de incontinência urinária. Mas o tratamento depende muito de paciente para paciente. Pode parecer até que isso é uma frase clichê, mas é realmente uma condição individual de cada um. Sabe por quê? Aquilo que incomoda João não incomoda José, aquilo que incomoda Maria não incomoda Mariana. Vamos fazer um exercício aqui só para vocês entenderem. Aquele rapaz que trabalha num escritório, em reuniões longas, em que o sanitário é muito longe, mas que quando dá vontade de urinar para ele tem que sair correndo para aquele sanitário longe, essa demora pode ser muito longa e ele pode ficar incomodado com isso. Vamos pegar agora um rapaz da mesma idade, mas que mora na área rural e que trabalha no campo. Para ele, fazer xixi não é nenhum problema. Se ele tiver vontade de urinar, ele urina ali mesmo, volta e trabalha da mesma forma. Ou seja, nos casos de urgência para urinar, em que tem ou não tem incontinência, o grau de incômodo depende muito de pessoa para pessoa. Da mesma forma, para as pacientes mais velhas, para os pacientes mais velhos, quando tosse, espirra, pega um peso, que escapa a urina, tem gente que não suporta perder nem uma gotinha. Já tem alguns pacientes que usam 2, 3, 4 fraldas por dia, mas estão completamente adaptados e não querem ser submetidos a nenhum tratamento. Então, vamos trazer aqui os pontos que são importantes. Primeiro, que incontinência urinária é um problema, mas aquilo que é um problema pequeno para um pode ser um problema grande para o outro. E o que vai determinar o tipo de tratamento que vai ser feito, o tipo de cirurgia que vai ser feito, é de uma escolha feita entre o médico e o paciente depois de uma conversa para entender quais são as demandas de cada um, quais são as expectativas para aquele tratamento. Então, basicamente, para a incontinência urinária de urgência, que a gente chama de urge-incontinência, ou chamava de urge-incontinência, o tratamento basicamente começa com remédio, alterações de hábito do dia a dia, como ingerir um pouco menos de líquido, urinar com horário programado para não esperar a bexiga encher muito, não beber muito líquido próximo da hora de urinar para não ter urgência para urinar à noite, procurar não ingerir muitos alimentos ricos em condimentos, ricos em cafeína, porque alguns pacientes podem ter mais sensibilidade na bexiga e ter mais dificuldade para segurar a urina por conta da bexiga hiperativa. E tem uma segunda linha de tratamento que é com remédios. Existem medicamentos que são capazes de diminuir as contrações involuntárias da bexiga. No homem e na mulher, a bexiga tem duas fases de funcionamento. Uma fase que ela está armazenando urina e uma fase que ela está esvaziando a urina. Na fase que ela está armazenando a urina deve ser capaz de chegar na bexiga e ir se acomodando à medida que as paredes da bexiga vão se elastecendo e comportando aquela quantidade de líquido sem dar nenhum sintoma, sem dar nenhum sinal, nenhuma contração. Mas naqueles pacientes que têm bexiga hiperativa, à medida que a bexiga vai enchendo, elas vão contraindo, tendo contrações involuntárias, independente da vontade do indivíduo, e daí vem os sintomas de urgência para urinar e dificuldade para segurar a urina, que muitas vezes pode escapar. E existe ainda a fisioterapia como forma de tratamento. Isso mesmo, o fortalecimento da musculatura pélvica e o ensino de alguns reflexos, alguns estímulos que pode ser feito para inibir as contrações da bexiga, são importantes para que seja
feito completo o tratamento conservador da bexiga hiperativa. Naqueles casos em que não funciona mudanças comportamentais, remédio e fisioterapia, aí a gente vai para os tratamentos mais invasivos, que são tratamentos cirúrgicos. Entre os tratamentos cirúrgicos que a gente tem para tratar a bexiga hiperativa, existe a injeção de Botox, isso mesmo, o mesmo Botox que injeta no rosto para tirar a ruga, para parar as contrações do músculo da face, a gente injeta na bexiga com o mesmo objetivo, parar as contrações involuntárias da bexiga. Ou então, a outra linha de tratamento é colocar um aparelhinho que a gente chama vulgarmente de marca-passo para a bexiga, que é um neuromodulador, um neuroestimulador sacral, ou seja, ele estimula o nervo sacral, que é responsável pela inervação da bexiga e, consequentemente, modificar o jeito que a bexiga se comporta a partir de um estímulo que venha do nervo do sacro. Esse neuromodulador é colocado através de uma cirurgia, é um fiozinho que se coloca na região do sacro, nas costas, e se faz um estímulo com uma bateria, e esse estímulo faz com que a bexiga se comporte de maneira diferente, faz com que a bexiga diminua as contrações involuntárias e, consequentemente, diminua a sensação de urgência para urinar e a perda de urina associada aos episódios de urgência. O outro tipo de incontinência que ficou lá atrás, que a gente falou no começo, é a incontinência urinária de esforço, em que o músculo que é responsável por segurar a urina está enfraquecido ou as estruturas que suportam a bexiga e a uretra estão elastecidas e enfraquecidas. Bom, nesses casos também existe uma graduação do grau de incontinência e o tipo de tratamento depende do grau de incontinência. A grosso modo, a gente consegue quantificar esse grau baseado no número de absorventes ou no número de fraldas que aquele paciente precisa usar durante o dia. Geralmente, de 1 a 3 absorventes é uma incontinência leve a moderada, maiores do que 3 a 5 absorventes por dia já é considerado uma incontinência mais grave. Geralmente, apesar de não ser sempre de maneira linear dessa forma, os pacientes que têm incontinência moderada a severa geralmente demandam tratamento. Os pacientes que têm incontinência leve a moderada muitas vezes conseguem tratar de maneira conservadora. O tratamento conservador se baseia principalmente em fisioterapia da musculatura pélvica. O fortalecimento da musculatura pélvica através da fisioterapia é capaz de restabelecer, em boa parte dos casos, a capacidade da bexiga ser suportada e não escapar a urina nos momentos de esforço. E naqueles casos em que não funciona a fisioterapia do assoalho pélvico, a gente tem um outro tipo de cirurgia, diferente das cirurgias que são usadas para a bexiga hiperativa, que tenha a possibilidade de restabelecer o suporte da uretra e o suporte da bexiga. Essa cirurgia, que a gente chama de sling uretral, é a colocação de uma pequena faixa, que pode ser de tela sintética ou pode ser de uma parte do músculo do próprio paciente e fica abaixo da uretra e funciona como se fosse uma tipóia. Ou seja, quando o paciente ou a paciente fazem um esforço, essa uretra consegue obter um suporte dessa tipóia e a compressão provocada por essa estrutura impede ou dificulta a possibilidade da urina sair de maneira involuntária. Existe ainda, principalmente para os homens, um aparelhinho que a gente chama de esfíncter artificial, que geralmente a gente usa para os pacientes que têm incontinência mais severa, muitas vezes no pós-operatório de uma cirurgia que enfraqueceu muito os músculos da região ali do períneo, que faz com que o homem consiga, na hora de urinar, através de um pequeno botão que ele aperta, soltar aquele equipamento que comprime a uretra e dificulta a passagem da urina e faz com que ele consiga urinar de maneira espontânea. Ou seja, enquanto o esfíncter artificial está funcionando, ele é mais ou menos igual àquele aparelhinho de pressão que comprime o braço, só que ele comprime a uretra. Ele fica em volta da uretra, comprimindo ela no estado de repouso, ou seja, se a pessoa pega um peso, tosse, espirra, não deve escapar a urina, mas na hora de urinar ele tem a possibilidade de apertar um pequeno botão e folgar esse aparelho e deixar com que a urina passe de maneira espontânea. O mais importante disso é saber que a incontinência urinária é um problema, a incontinência urinária tem tratamento, não é na primeira consulta que você vai conseguir resolver seu problema muitas vezes, mas no acompanhamento frequente com seu urologista
explicando a sua demanda e acompanhando de perto à medida que o tratamento funciona ou o tratamento não é eficaz, progredindo na linha de tratamento, provavelmente você vai ficar satisfeito, você vai ficar seco e você vai parar de perder urina ao longo do dia. Procure seu urologista, procure se informar, tem muita coisa que pode ser ofertada para você e você pode ficar com a qualidade de vida restabelecida a partir do momento que você consegue tratar a incontinência urinária. Se você gostou desse vídeo, segue meu canal, curte e compartilha para que mais pessoas possam saber sobre o que é incontinência urinária.